Mas vamos falar da Bíblia, que é o que importa esta noite. Olha só, irmãos, o tema que me foi dado desta campanha está em Jeremias, que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E eu quero falar sobre um clamor de um homem que restaurou uma nação. Amém? Glória a Deus. Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. E a Bíblia diz que, estando ele na fortaleza de Suzã, veio um de seus irmãos, chamado Anani, e ele questionou a esse homem: como é que estão os judeus que restaram? Como é que está Jerusalém? Como é que está a cidade que os meus pais foram sepultados? Só que as notícias não foram boas. Aleluia. Ele disse que os poucos judeus que restaram, aleluia, estavam vivendo em uma situação de miséria. E a grande fortaleza, Jerusalém era uma fortaleza, Jerusalém era uma grande potência, foi uma cidade bem estratégica, foi um ponto bem estratégico que Davi escolheu para tornar a capital de Israel. O que acontece? Jerusalém estava com os seus poderosos muros rachados, as portas dos muros queimadas a fogo, e a situação do povo era de grande miséria, era de grande tristeza. Sobrou alguns poucos judeus, aleluia, mas eu louvo a Deus, porque quando eu leio a Bíblia de ponta a ponta, eu vejo que Deus nunca gostou de trabalhar com muitos. Deus sempre teve negócio com poucos, aleluia. Muitos eram os que estavam habitando a terra de Canaã. Eram diante deles a gente, os filhos de Israel, como formigas, como gafanhotos, melhor dizendo, e eles como gigantes, mas a promessa estava sobre os poucos. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. A Bíblia diz que muitos passarão pelas portas largas e poucos passarão pela porta estreita. A Bíblia diz que Deus foi separando o povo, aleluias, através de Gideão, até ficar só 300, e com aqueles 300 Deus deu grande vitória. Então, Deus sempre teve negócio com poucos. Ficou poucos judeus em Jerusalém, nos dias de Neemias. O povo foi assolado, foi terrivelmente levado ao cativeiro. E quando Neemias ouve essas palavras de tristeza, que haviam poucos judeus que restaram, e estes estavam vivendo em situação de miséria, os muros de Jerusalém todos rachados, as portas queimadas a fogo, veio uma profunda angústia em seu peito, em seu coração. Muito lhe causou tristeza. Aí a Bíblia diz que Neemias, ele decide fazer algo por sua nação. O que é? A Bíblia diz: então eu orei ao Deus dos céus. Eu clamei ao Deus dos céus. Eu jejuei, estive em jejum, em oração diante do meu Deus. Aleluia. E quando ele foi servir ali o vinho para o rei notou que ele estava triste. A angústia de espírito, ela não dá para disfarçar. A tristeza de espírito, não tem como a gente, aleluia, se alegrar estando angustiado de espírito. Está estampado em nosso rosto. A gente pode até dizer que está bem, mas a grande verdade é que não estamos bem. Aquela mulher, quando seu filho morreu, nos dias de Eliseu, ela vem, alguém pergunta: vai tudo bem? Ela diz: vai tudo bem. Mas quem fez a pergunta sabia que não estava nada bem. Não tem como estampar alegria no rosto estando com um filho morto. A profunda angústia é demais. A Bíblia Sagrada diz que Ana estava angustiada de espírito enquanto ela orava, mas quando o sacerdote liberou uma palavra, ela se levantou dali e a Bíblia diz que o semblante dela já não era mais de tristeza. Tem dia que não dá para glorificar.
tem dia que não dá para dizer glória a Deus, muito menos aleluia. Tem dias que as lágrimas falam pela gente. Tem dia que a gente vem se arrastando. Ô glória, eu estava falando ontem ainda, antes de ontem ainda, em uma pregação, que os filhos de Israel, quando foram levados cativos no cativeiro, junto aos rios da Babilônia, eles se assentam e choram, e nas árvores que tinham lá, eles penduram suas harpas. Por que eles penduram suas harpas? Porque não dá para cantar, não dá para tocar nos dias de dificuldade, nos dias de profunda angústia. O máximo que sai é lágrima, mas nós temos um Espírito que intercede diante de Deus com gemidos inexprimíveis. E eu dizia, eles penduraram as suas harpas. Nós podemos pendurar as harpas, enterrar elas de maneira nenhuma, jogar elas fora de maneira nenhuma. Nos dias de angústia, nós podemos e temos o direito de ficar calados, angustiados, tristes, em lágrimas, sem conseguir adorar, sem conseguir dar um brado de glória, de aleluia. Mas o que nós não podemos é enterrar o talento. Espera a prova passar, vai lá e pega a harpa de volta e canta, porque, aleluia, uma hora o inverno passa, a chuva cessa e se vai, e o tempo de cantar sempre chega na vida de quem chora na presença de Deus. Então nós temos até o direito de pendurar a harpa, joga ela fora de maneira nenhuma. Não enterre o talento, não abandone aquilo que Deus colocou nas suas mãos pela dificuldade que você está enfrentando, pela prova que você está passando, pela luta que você está passando. Então Neemias está angustiado. Quando ele vai servir o vinho para o rei questiona ele, aleluia, que tristeza é essa, Neemias? Porque a Bíblia diz que nunca antes Neemias estivera triste diante do rei. Até porque ser copeiro do rei era um cargo de excelência, era um dos maiores cargos que tinha ali. Então Neemias era alguém importante, ele tinha que se apresentar de forma alegre, mas não dá para se alegrar, sabendo que o seu povo está em ruína, sabendo que o seu povo está em miséria, sabendo que a cidade santa, aleluia, Jerusalém, está com os muros rachados, as portas queimadas a fogo, e a situação era de grande miséria. Mas Neemias fez o certo, ele ora, ele clama, oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. E o seu clamor é ouvido, porque o rei Artaxerxes fala, o que é que tu quer? Aleluia. Só que ele não deu a resposta imediata. Quando ele sabe a notícia triste, ele ora. Quando o rei lhe oferece algo, ele também ora. Porque a bússola do crente é a oração. Crente casa certo se orar. Crente se dá bem no santo ministério se orar. Crente vence suas batalhas em oração. Crente é batizado no Espírito Santo orando, buscando. Crente vive coisas sobrenaturais orando. Crente quando ora, aleluia, é difícil, já dizia o doutor Moody, eu prefiro ensinar um crente a orar do que 10 a pregar. Aleluia. Nunca vimos na história dos avivamentos um avivamento sem oração. Se uma igreja se prostra, ela vive coisas sobrenaturais diante de Deus. Quer ver uma igreja espiritual? Coloque ela para orar. Aleluia, está desconfortável. Os cultos estão frios, não são mais como antigamente. Dobra o joelho para ver se o céu não se abre novamente. Aleluia. O povo pecou, está todo mundo em pecado. Simples, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. A oração é a base de tudo. Oh glória, um crente é forte quando ele ora. Por quê? Porque orando ele revela suas fraquezas diante de Deus. Deus se alegra com isso e a alegria do Senhor é a nossa força. Então Neemias ora antes de dar resposta ao rei. Se Deus falasse, não tem uma reconstrução, não tem nada para... ele não levaria o plano à frente. Mas ele ora a Deus. E depois de orar, ele fala, se me permite, Senhor,
deixa eu ir até Jerusalém. Aleluia. Reconstruir os muros da cidade que os meus pais estão sepultados. Aleluia. E me dê cartas para que eu possa passar. Me ajude, dê ordem lá a Asaf para que me dê a madeira necessária para me colocar lá nos portais. E assim o rei permite. Neemias entende que a mão do Senhor é favorável sobre ele. E ele, então, começa o plano de reconstrução. Ele vai para Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, primeiro ele dá uma volta, sem falar nada, sem explicar o plano que ele tinha para ninguém. Ele sai observando tudo que está destruído, tudo que está em miséria, e ele observa tudo, ele vê tudo que precisa ser reconstruído, e depois ele reúne aquelas poucas pessoas, são poucos homens que estão dispostos a reconstruir. Aleluia. Mas a Bíblia diz que ouvindo Sambalate e Tobias, que alguém queria o bem de Jerusalém, logo eles se revoltaram, irmão. Aleluia. Quer ver alguém? Aleluia. É até difícil falar isso nos dias de hoje, pelo cenário que nós estamos vivendo. Mas toda pessoa que quer o mal de Jerusalém está endemoniado até o tutano. Me desculpe se você é, aleluia, da turma do homem aí que não gosta de Jerusalém, está contra Jerusalém. Eu não estou nem aí, aleluia. Porque Jerusalém é a cidade santa, Israel é o relógio de Deus, a gente sabe na Bíblia Sagrada. E quem quer o mal de Jerusalém sempre foi inimigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Hitler, endemoniado até o tutano. Quantos judeus Hitler não matou? Aleluia. E outras nações, há quem diga que Hitler chegou a exterminar praticamente 1 milhão de judeus. É muita gente. Aleluia. O mal, Sambalate e Tobias, eles ficaram revoltados em Gesem. E olha que esses eram adversários políticos. Mas eles se unem somente para impedir que a obra seja feita. Oh, glória! Mas, antes que aquela obra fosse feita, Neemias clamou, Neemias orou. Aleluia! E algo, uma obra que tem oração por detrás, que tem clamor por detrás, não pode se ajuntar Sambalate, Tobias, os demônios do inferno que for. Se teve oração por detrás, essa obra não vai parar, essa obra não será destruída. Aleluia, uma família que tem oração por detrás, Satanás tenta contra ela, mas não pode, porque há poder no sangue de Jesus sobre ela. Aleluia, eu vou liberar uma palavra profética e já volto a pregar. Aleluia, esta obra que você está fazendo, o teu casamento, a tua família, o teu lar, o teu ministério, tem oração por detrás, tem clamor por detrás, e as investidas do inimigo não vão prevalecer. Toda arma forjada não vai prevalecer contra a tua vida, não vale encantamento. Aleluia! Oh, glória! Então, Sambalate e Tobias não gostaram nadinha da ideia de que alguém queria o bem para Jerusalém. Olha só. Oh, glória. Mas Neemias não vai parar. E agora eles começam a construção. E a primeira coisa que eles vão fazer é arrumar as portas. Compreendam-me. Aleluia. As portas foram queimadas a fogo. Aleluia. Existe fogo que não faz bem para o povo de Deus. E está surgindo um fogo, aleluia, nos nossos dias, que não é bom para a igreja de Deus. Tem destruído as portas do evangelho. Que fogo é esse? É um fogo estranho. É um fogo que não é do céu. É um fogo que não é do Espírito Santo de Deus. Aleluia. É um fogo semelhante ao fogo que Nadab e Abiú, filhos de Arão, acenderam no altar do Senhor. Porque havia toda uma liturgia
que Deus tinha dado para os sacerdotes fazerem o culto de adoração. O sacerdote tinha que vestir sua estola sacerdotal. O altar tinha que ser de rampa para que a sua nudez não fosse exposta. O sacerdote tinha que vir pela manhã, retirar toda a cinza do altar, colocar lenha nova e acender o fogo. O sacerdote tinha que pegar a sua espevitadeira e, se algumas das canaletas do candelabro tivessem entupida, ele tinha que desentupir. E todos os dias ele tinha que repor o azeite, as lâmpadas tinham que permanecer acesas. As leis de Levítico, capítulo 24, fala Deus falando a Moisés: ordene aos filhos de Israel que tragam azeite puro e batido para o candelabro, para que as lâmpadas permaneçam acesas. Levítico 6,13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aquele fogo não podia apagar. Aquele fogo tinha que estar aceso continuamente. Só que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, acharam a forma que Deus deu de culto ultrapassada, né? Demais para eles. Eles eram novos, modernos. Arão já velho. Aí começaram a olhar: não, essas coisas de velho aí não servem mais para a igreja. Aleluia. Vamos criar algo novo. Aí a Bíblia diz que eles acendem um fogo estranho diante do altar do Senhor. Só que aí a Bíblia diz que saiu fogo do altar do Senhor e os matou. Porque Deus não tem negócio com fogo estranho. E surgiu uma geração nova aí, uns crentes modernos, que estão achando as formas de culto que a gente guarda da igreja primitiva ultrapassada. Para eles, um culto de oração não serve mais. Um culto de adoração não serve mais. Um culto onde Jesus batiza, os dons do Espírito Santo são livres para ser operado, não serve mais. Um culto onde Deus dá visão aos jovens, aonde gente conta sonhos, quem tem sonhos, aonde quem tem visão conta visões, para eles não serve mais. Quem tem cânticos, cante, para eles não serve mais. Aleluia, aleluia. Quem é adorador, adore, para eles não serve mais. Agora o modelo de culto desses modernos aí é totalmente um fogo estranho, é bagunça atrás de bagunça. Recentemente tivemos o carnaval e a turma do fogo estranho, aleluia, fizeram, aleluia, uma escola de samba gospel, uma bateria de escola de samba gospel, né? Samba enredo gospel, e o carnaval reinou no meio deles. Mas isso eu digo sem sombra de dúvida, podem me cancelar, me chamar de religioso, de quadrado, seja lá o que for, isso é fogo estranho. A igreja nunca precisou imitar uma festa da carne, porque ela já tem uma festa do Espírito Santo de Deus. Aleluia, sem falar nas igrejas que viraram verdadeiras boates, aleluia, pintam a igreja todinha de preto, até aí nada, se for pela mídia, a imagem numa parede preta fica mais bonita, mas quando eles apagam todas as luzes, colocam uma máquina de fumaça e pegam um batidão de funk, as irmãzinhas começam a rebolar, pegam um rap e o pessoal começa, aleluia, a gritar, a assobiar, a usar droga dentro da igreja, aleluia, louvado seja Deus. Eu falo isso com conhecimento de causa. Não há mudança, não há transformação. E dizem ser a geração do avivamento. Não. Aleluia, a geração do avivamento não precisa de fogo estranho, porque ela já tem o fogo do Espírito Santo de Deus. E eu vou liberar uma palavra profética. Aleluia, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E esse fogo que não vai se apagar não é fogo estranho, mas é fogo verdadeiro. Eu vi alguém cantar que fogo não queima fogo, só que fogo apaga fogo. Que é isso, pregador? Eu morava em Acreona de Goiás nos anos 2017, 2018, e eu gosto muito de pescar. E lá é uma região de muita plantação de cana. Quem vai lá sabe, aquela região, Acreona, Rio Verde, se planta muita cana, e no meio das canas tem as represas, e a gente ia pescar lá direto. E lá, de vez em quando, pegava fogo na cana.
E o fogo na cana, irmão, ele sobe muito alto e se alastra muito rápido. Aí eu via a equipe da usina Nova Galha lá, um dos vice-pastores, nosso pastor André, até o nome dele também, ele era da equipe de fogo, de apagar fogo da usina Nova Galha. Aí eles chegavam lá com o caminhão lá, rapidamente eles controlavam e apagavam o fogo. Eu fiquei curioso, eu falei, pastor André, como é que vocês conseguem apagar o fogo de um canavial em menos de 15 minutos? Ele disse, Gabriel, a gente apaga fogo com fogo. Eu falei, como? Explica essa parábola aí. Ele disse assim, não, a gente vai ao contrário de onde o fogo está vindo. Ele falou, você pode reparar que nos canaviais tem as valas no meio deles. A gente toca fogo daqui para lá. Aí o fogo daqui encontra com o de lá e apaga ele. Aleluia. E isso é o que eu aprendo. Se o fogo falso está prevalecendo, é porque está faltando fogo verdadeiro. Aleluia. Mas vai se levantar uma geração. Ela é calabara choremantuia, que tem fogo verdadeiro nas mãos. Oh, glória, aleluia. E se Deus tem bradado algo forte no meu coração, pastor André, aleluia. Nos dias que eu aceitei a Jesus em 2006, eu ainda via jovem orando, passando horas de madrugada de joelho, querendo ser avivalista, querendo ser missionário, querendo ser pastor, querendo ganhar alma. Mas se levantou uma geração moderna que só quer saber de faculdade, e não é errado fazer faculdade, só quer saber de ganhar dinheiro, não é errado ganhar dinheiro, só quer saber de ser empresário, não é errado ser empresário, mas se falar em ser esposa de pastor, ela fala, está repreendido em nome de Jesus. Se falar em ser pregador do evangelho, não é para mim, não, fugindo do chamado. Uma geração que tem vergonha até mesmo da presença de Deus, mas Deus tem falado algo comigo. Se essa geração nova não quiser, eu tenho reservista, eu tenho a velha guarda, e a velha guarda, mesmo cansado, mesmo de cabelo branco, ainda tem a minha palavra nos lábios, mas eu creio que não vai precisar. Se depender de nós aqui, a velha guarda vai só dar cobertura, porque nós vamos avançar e o fogo vai pegar. Só que para eles a forma de culto está ultrapassada, né? A nossa, de adoração, hinos da harpa, canções que exaltam a Deus, para eles está ultrapassada. Eles querem um fogo novo aí, né? Canções que exaltam o ser humano, canções que não confrontam o pecado, canções que enchem o ego, pregações que enchem o ego, aleluia, verdadeiras palestras em cima do púlpito e não mensagens do evangelho, mas Deus ainda tem uma geração, aleluia, que vai preservar a chama do Espírito Santo de Deus. Me lembro em uma das Olimpíadas que teve aquela tocha olímpica dos gregos, segundo a tradição deles lá, a tocha olímpica dos Jogos da Grécia, desde que ela foi acesa, ela não pode apagar. Aí toda vez que tem Olimpíadas, tem aquela tradicional volta olímpica com a tocha. Aí passa de atleta para atleta e a tocha não pode apagar. E eu me recordo, eu vi uma reportagem, passar a tocha para um atleta cadeirante. E em algum momento da trajetória daquele atleta cadeirante, ele deu um negócio lá e ele caiu no chão. Mas uma coisa me chamou a atenção, ele se esborrachou no chão, mas ele não deixou a tocha apagar. Ele segurou a tocha. E aquilo eu falei, rapaz, se um camarada, pela uma tocha que é uma tradição de jogo, se esbagaçou todinho no chão, mas não deixou a chama daquela tocha apagar, eu preciso rever meus conceitos, eu preciso alertar a minha igreja, caia, aleluia, porque estamos sujeitos a cair, mas não deixe a chama apagar, se levante de novo. Oh glória, a bandeira é cala, chora, oh glória, se arraste, mas não deixe essa chama se apagar. Oh glória, porque o fogo estranho está destruindo portas, mas Deus está levantando uma geração que tem fogo verdadeiro nas mãos, tem fogo verdadeiro nos pés, tem fogo verdadeiro nos lábios, que são verdadeiras tochas ambulantes. Oh glória. Aí o que acontece? As portas estavam queimadas a fogo. E nem todo fogo faz bem para Jerusalém.
Mas Neemias vai restaurá-las. E a primeira tocha que ele vai restaurar, Neemias 3, versículo 1, é a porta do rebanho. A primeira porta que Neemias vai restaurar é a porta do rebanho. Depois ele parte para a porta dos peixes. E tem várias portas que ele restaura. Eu quero destacar 3 delas aqui. Primeiro, a porta do rebanho. Segundo, a porta dos peixes. Terceiro, a porta das fontes. A primeira porta que ele restaura é a porta do rebanho. Já dizia um grande pensador, aleluia, não se faz congresso para avivar a igreja. Se faz congresso para celebrar o avivamento que tem. Se a igreja não é avivada, nem congresso deve fazer. Então, a primeira porta que é restaurada é a do rebanho. Porque se o rebanho não tiver restaurado, se o rebanho não tiver avivado, se o rebanho não tiver com a vida diante do altar, em dias, se o rebanho tiver frio, como é que nós vamos fazer festa? Como é que nós vamos celebrar? Como é que nós vamos fazer campanha? Primeiro, o rebanho tem que ser restaurado. Primeiro, o rebanho tem que estar aquecido em Deus. Primeiro, o rebanho tem que estar alimentado em Deus. Oh, glória! E a porta para o rebanho, oh, glória! Jesus disse, eu sou a porta. Oh, glória! Quem crê em mim entrará e sairá, comerá e achará pastagens. Essa porta do rebanho, ela tem que ser restaurada em caráter de emergência. Que porta é essa? Ela é Cristo. Cristo deve ser o centro do rebanho. Se estamos exaltando o homem em nossas canções, Cristo não está sendo o centro e a porta para o rebanho. Se estamos pregando mais sobre o homem em nossas pregações, Cristo não está sendo a porta para o nosso rebanho. Mas aqui não, Satanás. Aqui a porta do rebanho é Cristo. Aqui quem alimenta é Cristo, quem dá pastagem é Cristo. E se o rebanho tiver restaurado, aí sim nós podemos partir para a porta dos peixes. Que porta de peixe é essa? Jesus estava pregando certo dia e, de repente, ele pede para entrar em um dos barcos que estava ali, de Simão Pedro. Ele se afasta um pouquinho das águas e começa a ministrar. E Simão Pedro tinha pescado a noite inteira e não havia pegado nada. Aí Jesus entra no barco dele e depois ordena que ele vá para o fundo. Tinha uma multidão ali, mas Jesus manda ir para o fundo. E eles vão. Jesus manda eles lançar a rede, eles lançam, e a quantidade de peixes que eles pegam é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eles têm que chamar os outros barcos, oh glória, para ajudar. Primeiro se restaura o rebanho, ou seja, os crentes internos. Depois vai atrás dos peixes, das almas. Segunda porta que deve ser restaurada na igreja é a porta dos peixes, que eu comparo ela a ser a porta de missões, a porta missionária. Eu disse algo do Dr. Moody, volto a dizer algo de novo do Dr. Moody. Ou a igreja é missionária ou ela é impostora. Se a igreja não tem os olhos voltados para a missão, essa igreja é impostora. Aleluia. Não adianta fazer grandes festas se não fazer missões antes. Primeiro, a igreja precisa se preocupar com almas, com vidas. Mas a grande verdade é que ninguém quer ir para o fundo mais. O povo quer ficar na beira, porque na beira tinha uma multidão lá ouvindo Jesus. Ninguém quer ir fazer missão. Ninguém quer deixar o conforto da multidão, da plateia, para ir lá para o fundo, onde não tem ninguém.
Essa é a grande verdade. Eu não vou dizer ninguém porque eu vou estar generalizando, e generalizar é um pecado gravíssimo. Né? Eu não posso generalizar, tem muito crente aí ungido, tem muito crente que não está preocupado com multidão, com plateia. Você vai ver que Jesus manda eles ir para o fundo e eles obedecem, eles vão, porque Jesus quer o crente saindo um pouquinho. Primeiro Jesus entra no barco e se afasta da terra. Jesus manda depois ir para o fundo. Por quê? Porque primeiro Jesus é assim, ele olha, se afaste um pouquinho da terra, que eu quero te levar para o fundo. Eu vou repetir, se afaste um pouquinho da terra, que eu quero te levar para o fundo. Se afaste um pouquinho da terra, que eu quero te levar para o fundo. Mas por que muita gente não quer se afastar da terra? Porque na terra está a multidão. Na terra está a plateia. Na terra tem muita gente te vendo. Oh, glória, e no fundo não. Eita, Jesus, eu preciso dizer isso aqui. Há uma geração que não quer abrir mão da plateia para ir para o fundo. Aleluia. Por quê? Porque no fundo é diferente. No fundo é só a gente e Jesus. E aqui na terra, às vezes, é só a gente e a multidão ali. E detalhe, convenhamos, multidão é bom. Quem é que não quer ter bastantes seguidores? Quem é que não quer ter um público grande lhe seguindo, né, ouvindo suas pregações, os seus louvores? Só que a vida não se baseia nisso. Tem hora que a gente tem que deixar o público. Até porque tem gente que não vai para o fundo para não abrir mão do público. Eu vi alguém dizer certa feita, eu não prego Bíblia porque não dá engajamento, não dá seguidores. Então, aleluia, eu não quero ir para o profundo, eu não quero me aprofundar nas escrituras, porque não dá seguidores. Aleluia, você é cancelado se eu sair por aí pregando Bíblia. Essa é a grande verdade. Estamos vivendo uma geração que alguém diz, esses crentes são chatos. E eu falei, parabéns pela sua falácia, rapaz. Seria, aleluia, estranho para mim se ele dissesse que os crentes são legais, porque os crentes não são legais. Para uma geração que quer viver em adultério, uma geração que quer viver na sensualidade, uma geração que quer viver na prostituição, uma geração que quer viver na sua profanação, aleluia, louvado seja Deus, os crentes não são legais. Né? É aquela história, né, do crente camarada. Eu já falei, eu não quero ser o crente camarada. Porque o crente camarada lá no serviço dele, o pessoal olha e fala, isso aí é camarada, rapaz. A gente compartilha vídeo pornográfico e ele não fala nada. Compartilha também com a gente. A gente conta piada imoral, ele conta também. A gente mente, ele mente também. A gente pega as meninas, ele pega também. É o crente camarada. Esse crente é legal, cara. Não é aqueles crentes chato, enjoado, quadrado. Eu prefiro ser o crente quadrado. Eu não quero ser o crente camarada. Agora tem um porém. Quando o negócio estreita, eu duvido eles pedirem oração para o crente camarada. Não pedem, porque eles não acreditam que o crente camarada seja crente. Eles vão atrás do crente quadrado. Aleluia, porque eles sabem que esses aí têm intimidade com Deus. Seja chato mesmo, jovem, lá na tua escola. Seja ridicularizado, seja cancelado, seja zoado pelos homens. Mas seja, aleluia, querido por Deus, abraçado por Deus. Isso é o que importa. Aleluia, eu morei um período na minha vida aqui no Recreio da Barragem, Águas Lindas. E eu tive a oportunidade de pedir perdão a um jovem. Pense num jovem crente. Pense num menino crente. Aleluia. E esse menino, rapaz, era ele e uma moça que era crente. Os dois eram crentes de rachar. Eles davam um testemunho de crente, assim, pela forma de se vestir, pela forma de falar, pela forma de tratar a gente. Mas, irmão, eu zoava tanto desse rapaz. Rapaz, eu pegava pesado mesmo com ele e com ela. Nós fazia bolinha de papel e tacava na cabeça deles. Aleluia, louvado seja Deus. E eu tive o privilégio de encontrar com ele. Eu falei, pelo amor de Deus, me perdoa. Ele, que foi, cara? Eu falei, cara, eu enchi teu saco demais naquela época e agora eu sou crente também. Ele falou, nossa, eu orei tanto pela tua vida naquela época. Aleluia. Não é fácil ser cristão no meio desse mundo aí,
mas vale a pena. Eles nunca brigaram comigo, nunca me repreenderam, nunca falaram nada, aguentavam tudo calado. Eu lembro um dia eu fiquei com dó da menina, de tanto que ela chorou depois da gente tacar um monte de bolinha na cabeça dela. Mas eu sofri tanto depois, irmão, que quando eu virei crente eu falei, meu Deus, agora está explicado porque que eu sofri tanto. Eu mexia com os ungidos, e mexer com crente é um perigo. É melhor você mexer com qualquer outro tipo de coisa do que mexer com um servo de Deus autêntico. Então seja chacoteado na escola, mas permaneça fiel ao propósito. Deixa olharem para ti e falar, rapaz, 18 anos e ainda virgem. Pois é, com muito orgulho, porque eu vou casar com a mulher de Deus que Deus vai mandar. Aleluia, louvado seja Deus. Ah, você está aí, não se veste bem, não se arruma, não é bonita. Não sou bonita para você, mas para o meu povo eu sou linda, eu sou bela. Então, pelo amor de Deus, não abra mão de princípios. Aleluia, louvado. Não importa se você vai ser cancelado. Aleluia. O importante é o fundo aonde você vai estar, que pode não ter uma multidão lá, mas Jesus vai estar no teu barco. Oh, glória. Agora o que me chama a atenção é que no fundo não tinha. Aleluia. A plateia ficou todinho lá no raso, mas lá no fundo tinha peixes. Oh, glória, eu quero liberar uma palavra profética. A porta dos peixes será restaurada. Deus vai levar uma geração para o fundo, para o profundo, aleluia. E essa geração vai resgatar os perdidos. Essa geração vai invadir o campo missionário com força, aleluia. Eu dizia à minha esposa, aleluia, ela disse, amor, quando você disse isso, meu coração estremeceu. Eu falei para ela, amor, eu sinto, eu estou vendo pelo que está acontecendo de 2023 para cá, no meio dos crentes, que o avivamento tão prometido ao Brasil vai começar. E eu quero estar na brecha quando Deus passar procurando. Porque, aleluia, nos dias de um dos profetas maiores, aleluia, a Bíblia diz, e eu falo isso com muito pesar no coração, procurei dentre os homens um que estivesse na brecha e não encontrei, mas eu creio que se Deus passar no Brasil, vai achar, vai achar, vai achar, aleluia, glória. Precisamos ser missionários em caráter de emergência. Precisamos nos preocupar com os peixes perdidos. A porta dos peixes precisa ser restaurada. Foi dito aqui, eu me lembrei de um testemunho quando o Senhor falava. Hoje eu estou com tanta frase de Moody na cabeça. Moody disse assim, pregue em tempo e fora de tempo. Se precisar, use palavras. Foi dito aqui pelo servo de Deus que a nossa vida deve ser uma pregação. Deve ser um testemunho. Porque tem situações que a gente não vai pregar com os lábios. É com a vida. Principalmente para parente. Parente a gente só prega quando eles pedem. Aí a gente entra com a espada com tudo. Mas para parente não adianta ficar pregando para parente. Ele vai ficar com raiva de igreja e com raiva do evangelho. Você dá testemunho. Você começa a viver milagre. E começa a viver uma vida de santidade. Daqui a pouco eles estão, me leva para a tua igreja. Aleluia, ora por mim lá na tua igreja. Pede para o povo. Agora, o que tem de gente que não dá testemunho. Aqui na igreja é glória, glória, aleluia. Mas quando chega, xinga o marido que não é crente todinho. Xinga os filhos todinho. Aí vai morrer projetando 2024, 2025, 2026, 2027. Todo ano ela projeta o marido crente. Como é que o marido vai ficar crente? Se ele não vê Deus na tua vida, se ele nem te vê como crente. Aleluia, louvado seja Deus. Então, para a gente ganhar os parentes, tem que ser com testemunho. Ainda que nos achem chato, mas a gente tem que ter uma vida intensa em Deus. Tem momento que não é falando, é testemunhando e Deus faz a obra. Eu estava falando em Porta de Peixe, em missões, né? Quando eu casei, minha lua de mel foi uma viagem missionária, junto com a minha esposa. Aí, chegando lá nesse lugar, a gente viajou, pegamos na época, a estrada estava muito ruim, hoje já é muito asfaltado, um bom pedaço, ainda tem muita estrada de chão,
Lá na Serra do Ramalho, tem um povoadozinho chamado Boa Vista, na beira do Velho Chico, na Bahia. Quando a gente chegou lá, de tanta poeira que a gente pegou no carro sem ar-condicionado, meus cabelos estavam marrom, a boca seca. Aí veio a irmã de lá, os missionários chegaram. A irmã toda empolgada, toda feliz, irmã Mazinha, mora lá no mesmo lugar até hoje. Esses dias eu estive visitando ela. Aí eu lembro que, quando eu cheguei, ela veio de lá, olhou para a gente assim, vocês querem água? Eu falei, quero, a boca seca. Aí ela foi lá e pegou. E a água que eles tinham na época era a água do São Francisco, que eles iam lá e pegavam. Quem conhece o São Francisco, do lado de Minas, ele é mais limpo, mas já no Nordeste, a água lá é da cor de suco de tamarindo. E a mulher veio numa garrafa transparente, de 2 litros, com aquela água da cor de suco de tamarindo. Eu olhei de longe assim, o Espírito Santo bradou, não faça nem careta. E o nosso pastor presidente, pastor João Luiz, ele fala direto nas doutrinas, nas reuniões. Se tu tem frescura com isso, não como isso, não vá. Que ao invés de você fazer a obra, você vai desfazer a obra. Se você tem frescura, procure fazer a obra de outro jeito. Ore por quem está indo ou contribua com quem está indo. Não vá de forma direta, porque ao invés de fazer a obra, você vai desfazer. E eu tomei aquela água, irmão, não sei se é porque eu estava com tanta sede, a minha boca já estava cheia de terra. Oh, água gostosa, irmão, aleluia. Eu acho que nem aquela água que a mulher samaritana deu para Jesus não estava tão boa igual aquela que eu bebi aquele dia. Aí a gente estava lá, aí brincando lá próximo ao rio, eu percebi que o irmão da irmã Mazinha estava arrumando o barco para ir pescar, e eu amo pescar. Eu disse a ele, deixa eu ir pescar contigo. Ele disse, bora, uai. Eu falei, espera aí, eu só vou trocar de roupa. Quando eu entrei lá, a irmã Mazinha me chamou no quarto e falou, Gabriel, vem cá. Pelo amor de Deus, não prega para ele não. Eu falei, o que foi? Ela disse, cara, ele é o mais duro da família e odeia crente. Aí eu falei, tá bom, não vou pregar não. Aí a gente saiu, foi lá para o meio do rio pescar, e ele me deu uma varinha lá. Irmão, olha como Deus trabalha. Eu comecei a pegar uns carazinhos assim, um atrás do outro, pequenininho. E ele sem pegar nada. Aí eu pegava um carazinho assim, pá, e eu puxava, eu comecei, glória a Deus! E ele me olhando. Aí eu puxava, glória a Deus! E ele me olhando. Aí eu puxava o outro. Eu sei que eu peguei uns 5, e os 5 eu dei glória a Deus. E ele me olhando, eu pensei, bicho, ele vai pensar que eu sou doido. Mas eu não sou normal mesmo. Mas eu estava lá, glória a Deus. Irmão, ele demorou a pegar. Deus sabe trabalhar. Mas quando ele pegou também, olha o tamanho. Na hora que ele puxou aquele peixão, ele gritou, glória a Deus. Eu falei, vixe, foi contagiado. Aleluia, glória a Deus. E eu não preguei, eu só fiquei ali sendo crente no meu cantinho. Ainda vem uns aí, uns crentes modernos, não precisa dar glória a Deus. Não, irmão, eu dou glória a Deus mesmo. Eu glorifico ao meu Deus, independente de qualquer situação, eu sei quem é Deus na minha vida. Aí quando foi na hora da despedida, irmão, despedida, eu acho que foi uma das piores de missões que eu fiz na minha vida. Eu odeio despedidas. Começou a chorar todo mundo. Eu lembro de uma menininha de 6 anos grudada na minha perna e chorando. Eu queria desaparecer e aparecer em casa. Só que quando eu olhei para o irmão, ele estava lá chorando. E eu falei, esse peixe foi fisgado. Se eu não puxar ele para fora agora, eu vou perder um grande peixe. Eu disse, você quer reconciliar? Ele veio chorando, sim. Hoje ele é presbítero aqui em Cristalina de Goiás. Aleluia. Então Deus restaurará a porta dos peixes também. Missões urgentes para a igreja. Outra porta que eu encerro aqui, o caminho para encerrar aqui, é a porta das fontes. Tem várias portas aqui. Tem a porta das águas, que eu poderia passar 1 hora falando. A Bíblia diz, e vós sereis lavados pela palavra, As águas nos purificam. Mas eu quero falar da fonte aqui. A porta da fonte, eu comparo ela à porta das fontes do Espírito. A igreja precisa ser avivada. A igreja precisa ter o Espírito Santo presente. Nós vamos ver na história da igreja primitiva
que aonde eles iam fazer a obra, eles ficavam lá até Jesus batizar as pessoas com o Espírito Santo. Quando Jesus batizava, eles saíam de lá e iam, porque eles tinham convicção que agora o Espírito Santo ia cuidar. Nós estamos transferindo a responsabilidade que é do Espírito Santo para as denominações, para os pastores, para os líderes. Aleluia. As denominações, os obreiros, os líderes, os dons, é para a gente admoestar uns aos outros, ensinar uns aos outros, edificar a nossa fé, né? É para isso que serve. A igreja está aqui para discipular. Agora, a obra redentora, quem faz é o Espírito. Se você pega a história da Assembleia de Deus, a qual nós estamos hoje fazendo parte, aleluia, você vai ver que os fundadores dela, a maior preocupação deles era que as pessoas fossem cheias do Espírito, porque não existe salvação sem o Espírito. Oh glória, e a igreja precisa voltar a priorizar o Espírito Santo no meio dela. E os crentes devem buscar o batismo no Espírito também, porque o batismo é um revestimento de poder, porque muita gente está indo fazer a obra, não está aguentando, porque está só vestido, mas nós temos que se revestir. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus, aleluia. Paulo, a preocupação dele em Éfeso foi com o Espírito. Vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Não, nós nem ainda sabemos que há o Espírito Santo, então ajoelhem-se aí. E Paulo põe as mãos na cabeça dos 12 e eles são batizados pelo Espírito Santo e começa a falar em outras línguas e profetizar. Aleluia. O reconhecimento de salvação aos gentios se deu depois que Pedro estava pregando na casa de Cornélio e o Espírito interrompeu e batizou todo mundo no Espírito Santo e falaram línguas e profetizaram. Aí Pedro entendeu e explicou à igreja, aleluia, quem somos nós para fazer alguma coisa se Deus quis dar a eles o dom do Espírito Santo, aleluia. Então entenda, a igreja sem o Espírito é uma igreja vazia. Se levantou uma falsa doutrina, e eu digo sem medo de errar, dizendo que o Espírito não batiza mais, que os dons não são mais atuantes, que os dons cessaram, e isso é mentira. Os dons não cessaram, aleluia. Como assim, pregador? E eu deixo uma pergunta para os cessacionistas que acreditam que os dons cessaram, que o Espírito não enche mais, que ninguém mais profetiza, aleluia. Eu deixo uma pergunta para eles: vocês viram as duas testemunhas lá no meio de Jerusalém, cheia do Espírito Santo e profetizando? Não vimos, né? Não viram? Não vimos. Pois é. Como é que os dons cessaram? Pesado, não é isso? Eles dizem que os dons cessaram, mas eles não viram as duas testemunhas cheias do Espírito Santo e profetizando. Os dons não cessaram, eles ainda vão ser cheios lá e vão profetizar, como os pentecostais são cheios e profetizam hoje. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Mas eles usam uma desculpinha, no meio dos pentecostais é que acontece maior bagunça. Não é de hoje. Qual era a igreja mais pentecostal que tinha? Corinto. A igreja que mais tinha dons no meio delas e era a mais bagunçada. Né? Os pentecostais, infelizmente, se vê uma bagunça maior. Mas olha para os pentecostais também. O número deles é bem maior. É bem maior, mas bem maior mesmo. Se pegar os templos do Brasil, só no Brasil, galera, você vai ver que a quantidade de templos pentecostais vai para mais de 1 milhão de templos de crentes pentecostais que tem por aí. Então tem muita bagunça mesmo. Aqui está cheio de gente que precisa se regenerar, precisa se arrepender dos pecados. É para isso que a gente prega a palavra da verdade, é para isso que a gente prega a verdade, porque conhecereis a verdade vos libertará. Não é coisa dos nossos dias. Sempre teve coisa errada nas igrejas, aleluia. Não use essa desculpinha para querer ridicularizar o evangelho, não. Nós estamos aqui, tem muita coisa errada, tem, mas tem muito crente certo, tem muito crente se arrastando, tem muito crente pedindo perdão, tem muito crente querendo ir morar no céu, tem muito crente sendo perdoado e mudando de vida e de caráter. Então nós precisamos do Espírito. A igreja não pode ser fria, a igreja deve ser avivada. A
porta das fontes, ela precisa ser restaurada. Paulo disse, não extinguais o Espírito. Em algumas traduções, não apagueis o Espírito. Oh glória, a chama do Espírito não pode se apagar. Somos pentecostais com orgulho. Somos avivados com orgulho. Cremos nos dons do Espírito Santo com orgulho. Viveremos um avivamento com orgulho. Mas se os dons funcionam, por que não acontece tanto milagre igual nos dias de antes? Porque a porta do rebanho não foi restaurada ainda. Porque depois que for, isso aí vai ser milagre, é coisa que crente vive. Normalmente, a minha vida é uma vida, se eu for parar para contar milagre aqui, vira vigília. Eu viro uma noite aqui contando milagres que Deus fez na minha vida. Mas eu estou falando dos milagres assim que aconteciam. Irmão, Deus nunca teve interesse maior em fazer milagre do que salvar. Nunca, nunca. O dia que a igreja entender que prioridade é salvação, milagre vai ser as demais coisas no meio da gente. Vai ser coisa normal. Como assim, pregador? Lembra quando desceram um paralítico? O que Jesus disse? Perdoados estão os teus pecados. Depois curou ele. O problema é que primeiro Jesus precisa perdoar para depois operar milagres. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Depois as demais coisas serão acrescentadas. Oh glória! Mas Deus fará milagres. Porque o Espírito ainda está em nosso meio. A fonte ainda jorra. Oh glória, eu quero liberar uma palavra profética. A porta da fonte está sendo restaurada e nós vamos viver um avivamento na nação brasileira. Se coloque de pé em nome de Jesus. Neemias reconstrói os muros. Neemias reconstrói